Estou colocando para gravar. Está gravando. É, e hoje vamos dar o início aqui a mais um curso que, para mim, eu acho que é o curso mais diferente. Por quê? Ele é diferente. Porque foi uma novidade até para mim, quando eu estava estudando para um mestrado, que é a relação da microbiota intestinal, ou seja, as bactérias que tem dentro do nosso intestino, em relação à, à coordenação da hipertensão arterial. Quando a gente fala de hipertensão, a gente está falando da pressão arterial elevada, de uma forma constante. Então, esse curso ele vai explicar a relação de como a bactéria que está dentro do nosso intestino, ela pode aí modificar, aumentando a pressão arterial. Porque quando a gente fala de hipertensão, hipertensão é a mesma coisa que obesidade, certo? Que é uma coisa multifatorial. O que significa isso? Quando a gente fala uma coisa que é multifatorial, significa que a hipertensão ela pode surgir de diversas formas. Ela pode surgir de uma forma genética, ela pode surgir pela alimentação, ela pode surgir de uma forma epigenética, ela pode surgir através do sistema nervoso e ela pode surgir também de acordo com a microbiota intestinal. Então, isso aqui não explica o que é a hipertensão no geral. Ela explica esse curso um dos tipos de hipertensão, que para mim foi uma grande novidade, que é uma coisa que eu nunca ouvi falar, certo? É baseado num artigo, um artigo em inglês de 2021, inclusive várias pessoas do Brasil também estudam isso, né? Para entender o mecanismo. O mecanismo, quando eu falo mecanismo, são as rotas bioquímicas. Não tem aquelas rotas, né? Isso vira naquilo, que faz aquilo. Tá. Não é bem entendido ainda, certo? Então, vocês não vão encontrar na literatura as vias detalhadas, mas sabe-se que isso acontece, que é uma das formas de hipertensão que a gente chama de hipertensão neurogênica, que é uma hipertensão causada aí por uma modificação do sistema nervoso central, certo? E que pode induzir alterações no ritmo cardíaco e na contração das artérias. A gente vai entender isso tudinho. Que é. Aí tem o título, né? Tem esse título bem grande, que é o microRNA 204 hipotalâmico induz alterações na eletrofisiologia cardíaca e hipertensão neurogênica ao regular a atividade do sistema nervoso simpático, uma possível ação do papel da microbiota intestinal. Então, a gente vai entender isso aí todinho. Pode ser que o título fique bem complicado, mas justamente é a ação da microbiota que afeta o sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central ele acaba se desregulando e hiperativando o sistema nervoso simpático. Outro detalhe, todas as informações aqui, ela baseia-se em conceitos genéticos e em conceitos fisiológicos que vocês já estudaram. Então, para entender isso aqui, vai ter que ter um pouquinho de conhecimento de fisiologia cardiovascular, de fisiologia renal e entendimento do sistema nervoso central, certo? Então, vai ter que entender alguns processos. Pode ser que fique um pouquinho difícil, mas a gente sabe, né? O que a gente estuda, a gente tem que integrar. O nada acontece isoladamente, nada
acontece separado, tudo é integrado. Então, é como aqui se eu pegasse um pouquinho de conhecimento do sistema nervoso, um pouquinho de conhecimento do sistema renal e um pouquinho desse conhecimento do sistema cardiovascular e unisse aqui nessa aula, certo? E um pouquinho ainda de genética, porque tem que entender o que é DNA, o que é o processo, mas toda vez que eu for dizer algo, eu vou definir. Literalmente, esse curso é derivado de um artigo, certo? Então, ele vai seguir o passo a passo do artigo. A gente vai falar sobre a introdução e outros aspectos até chegar na conclusão, certo? Deixa eu pegar logo a canetinha aqui, já fica melhor. Eita, apontei. A aula está sendo gravada. Bora lá. Então, uma das formas mais comuns de hipertensão no mundo é a hipertensão neurogênica, ou seja, é a hipertensão coordenada aí pelo sistema nervoso central. É alguma disfunção que acontece aí no nosso encéfalo, que acaba aumentando a pressão arterial, certo? E essa pressão arterial, ela é causada por uma hiperatividade simpática. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre o sistema nervoso simpático, que o sistema nervoso simpático é aquele que deixa nosso corpo elétrico. É considerado o sistema de luta e fuga, que o nosso corpo fica em atenção para que algo possa acontecer. Então, imagine, se já no normal já deixa nosso corpo hiperativado, já deixa nosso corpo é, em vigília. Imagine esse sistema hiperativado. Imagine esse sistema hiperativado ativando o coração. Se é para deixar nosso corpo agitado, a hiperatividade do sistema nervoso simpático aumenta a frequência cardíaca. É por isso que a gente chama o aumento da frequência cardíaca de arritmia. Então, a hiperatividade do sistema nervoso simpático pode causar o quê? Aumento da frequência cardíaca, o coração bater mais rápido, bem mais acelerado. Não tem aqueles casos, não sei se vocês já viram pela internet, né? Alguns casos que as pessoas têm batimentos de 180, 200, 240 batimentos por minuto. Isso é chamado de IP, de arritmia e frequência cardíaca, o coração vai embora. Isso aí pode ser causado, na verdade não é pode, é causado por uma hiperatividade simpática. E, além disso, pode atuar no tônus vasomotor, significa que os vasos sanguíneos, que é um círculo, né, uma artéria, ela contrai, aumentando a pressão interna, né? A gente chama de resistência arterial e também uma maior pós-carga cardíaca. O que é uma pós-carga cardíaca? É aumento da força de contração do coração. Ele contrai mais forte porque os vasos sanguíneos estão bem estreitos. Acontecer uma vasoconstrição, né? Então, o coração, para demandar, para tentar expulsar o sangue dele, aumenta a contratilidade, né? Aumenta. Isso principalmente do lado esquerdo do coração, que está relacionada aí com a corrente sistêmica, a aorta, né? Ao lado esquerdo do coração contrai e o sangue é desviado pela aorta e da aorta por todo o nosso corpo. Então tem que apertar mais. Então o coração sofre muito com isso. Então aqui, ó, o aumento da hiperatividade simpática causa aumento do tônus vasomotor, ou seja, aumento da vasoconstrição, aumento da pós-carga cardíaca, na contratilidade do coração, e isso pode gerar danos cardiovasculares. Então, a pressão alta, a hiperatividade, né, do sistema nervoso simpático, a hipertensão, ela não tratada pode gerar problemas cardíacos
e nesse problema cardíaco gerando a morte. Então é muito sério a hipertensão quando não é tratada. Então, atualmente, os cientistas, né, eles estão aí sempre procurando novidades, porque isso é novo para eles, estudando sempre o sistema nervoso simpático na ação da hipertensão, e já é visto que a ativação simpática pode ser termos de morbidade e mortalidade em diversas doenças cardiovasculares quando não tratada. Então, né, quem tem hipertensão tem que ser tratado, visto por mim. Eu tenho hiperatividade simpática. Por que acontece isso? Eu tenho uma sensibilidade para que meu coração tenha uma frequência cardíaca maior do que o normal, certo? Renan, não é um exemplo, isso é real. O que acontece? Eu tomo remédios que são beta-bloqueadores, impede que o sistema nervoso simpático atue no meu coração, então meu coração ele bate lento, porque eu tomo remédio que é o succinato de metropolol, que é um beta-bloqueador e impede que o sistema nervoso simpático atue no coração. Dessa forma acontece o quê? Ele não ativa o sistema nervoso simpático lá, meu coração não acelera, ele fica batendo devagar, constantemente. Além do mais, eu tomo também vasos dilatadores. A gente acabou de ver que a atividade simpática causa vasoconstrição, o vaso sanguíneo ele fica com um buraquinho bem pequenininho. Nesse caso também, eu tomo um vasodilatador, que é as artérias, né, elas aumentam o calibre, diminuindo a pressão arterial. Ou seja, eu tenho beta-bloqueador, que impede o aumento da frequência cardíaca, e eu tenho vasodilatador, que diminui minha pressão arterial, deixando ela normal, né? Minha pressão ela é 11 por alguma coisa, 12 por alguma coisa, tá normal. Lembrando que atualmente, os novos conceitos de pressão arterial até a 12 por 8 pode ser considerado pressão alta, viu? É. 12 por 8 pode ser considerado pressão alta dependendo do corpo. Então, aí, quando você estiver aferindo, dependendo do estado, tem que ser avaliado isso, e deu 12 por 8, hoje, pelos critérios modificados de pressão arterial, pode ser indicado pressão alta, e você achando aí que tiver pressão normal. Tem que entender aí os conceitos. Vamos lá. Já é entendido, estudos já revelam que há uma relação entre as bactérias do intestino e o surgimento de hipertensão, que é aumento da pressão arterial, e arritmia, que é aumento da frequência cardíaca. Então já é entendido. Porém, os mecanismos não são entendidos. Mas sabe que sim, viu? Pessoas hipertensas e pessoas normotensas, que são pessoas que têm a pressão arterial normal, tem diferença na microbiota intestinal. Olha que doideira. Uma pessoa hipertensa tem bactérias ou uma redução de bactérias de pessoas normotensas não tem. Aí tá. E como a pessoa conseguiu, um cientista, como alguém pensou que isso aconteceria? Olha o que eles fizeram. Isso em testes. Eles fizeram um teste sem saber que era para isso e descobriram isso. Olha o que eles fizeram. Olha isso aqui, ó. Transplante de microbiota fecal. O que significa isso? Eles pegaram dentro do intestino de ratos ou humanos, porque vocês sabem, né? Que os testes iniciais são feitos em rato e depois fizeram em humanos. Isso deu certo para os dois. Pegaram o bolo fecal com bactérias de pessoas e ratos, mas inicialmente com ratos, e fizeram o isolamento das bactérias. Esse isolamento colocou, através de colonoscopia, certo? As bactérias de pessoas, de ratos hipertensos, em ratos normotensos. Na hora que colocaram essas novas bactérias, a pressão arterial desses ratos aumentou. Olha que doideira!
Eu fico impressionado. Vocês acham que é besteira, né? Mas para mim é fantástico. Isso é chamado de disbiose. Isso é chamado de disbiose intestinal. Eles observaram que a microbiota intestinal, quando alterada em hipertensão, pode causar pressão alta. Essa modificação, né, da microbiota intestinal é chamada de desbiose intestinal. Aí, tá, Renan, mas como essa bactéria vai conectar com o sistema nervoso, vai conectar com o cérebro? Vai conectar porque essas bactérias, vocês sabem, né, que várias substâncias, como os ácidos biliares, como vitaminas, tudo isso, várias vitaminas são produzidos dentro do intestino pelas bactérias. Então, é produzido vários compostos químicos, assim como mediadores químicos. Essas substâncias químicas que são produzidas pelas bactérias caem na corrente sanguínea, certo? Caindo na corrente sanguínea, ela vai em direção ao cérebro, causando ali efeitos, certo? E ainda foi visto que, além da hipertensão, estudos revelam que a desbiose intestinal causa arritmia cardíaca, aumento da frequência cardíaca, certo? Tá, mas como isso? Eu vou falar uns termos que possivelmente vocês não viram ainda, mas eu vou definir. Todo mundo já ouviu falar sobre o RNA, né? O RNA, tá. Só que nesse caso, a gente vai estudar um outro tipo de RNA que ele não codifica a proteína, porque os RNAs, por exemplo, o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, são os RNAs que a gente estudou em bioquímica, são RNAs caracterizados por produzirem proteínas. Nesse caso, a gente estuda um RNA que é um fragmento de RNA, que a gente chama de microRNA. Esse microRNA, ele não é codificante. O que significa isso? Ele não produz a proteína. Ele impede que a proteína seja formada. Olha o detalhe. O microRNA, ele é um RNA que impede que a proteína seja formada, certo? Ele impede a tradução, ou seja, quando o RNA mensageiro vai produzir uma proteína, esse microRNA gruda no RNA mensageiro e ele impede que a proteína seja formada, certo? Vamos continuar. Então, já é entendido que vários microRNAs, quando eles estão alterados, eles podem causar hipertensão, câncer, diabetes, arritmias, insuficiência cardíaca e obesidade. Então, esses fragmentos de RNA, eles podem alterar a fisiologia de um corpo total. E o principal RNA que a gente, microRNA que a gente vai estudar agora, que ele vai impedir a produção de certas proteínas, é o microRNA 204, certo? Ele é produzido em todo o nosso encéfalo. Esse microRNA 204 é produzido em todo o nosso encéfalo. E, olha o detalhe, foi observado que quando há uma ausência ou uma diminuição de bactérias do intestino, a quantidade do microRNA 204 diminui. Então, quer dizer que no intestino a bactéria lança substâncias químicas que no encéfalo aumenta a concentração desse microRNA. Então, esse microRNA no nosso encéfalo vai impedir a produção de proteínas, de algumas proteínas. Só que, quando há uma desbiose intestinal, a diminuição da quantidade de bactérias diminui também a quantidade de microRNAs. Então, aquelas proteínas que eram para ser eliminadas, elas são hiperproduzidas. Porque se não tem microRNA impedindo ali
o processo de formação de proteína, muita proteína, ela vai sendo formada, não é isso? Então, o microRNA, a gente vai entender a funçãozinha ali depois. Olha aqui, ó, veja o esquema. A microbiota intestinal, quando está em desbiose intestinal, diminui a quantidade de microRNA e isso favorece que exista uma hiperatividade do sistema nervoso simpático. Então, a gente acabou de ver que quando ele é ativado, deixa o nosso corpo elétrico. Imagine o coração, se ele está irrigando diretamente o coração ele começa a bater mais rápido. Logo, a gente tem o quê? Uma alteração na eletrofisiologia cardíaca e surgimento de hipertensão, certo? É por isso que, como esse assunto é novidade, algo muito novo, o artigo propõe que os estudiosos aprofundem o conhecimento e produza novas estratégias terapêuticas para ter o controle desse sistema nervoso autônomo, para controlar a pressão arterial e para controlar aí a frequência cardíaca, certo? Olha aí, o que acontece? A gente já sabe, a gente já comentou, que a hiperatividade simpática aumenta o desenvolvimento de hipertensão e doenças cardiovasculares. A gente já entende esse processo. Só que tem um negócio. No nosso encéfalo, nossa cabeça, certo? Tem uma regiãozinha que com certeza todo mundo aqui que já estudou fisiologia já viu pelo menos o nome, que é o hipotálamo, não é isso? Aí o que acontece? No sistema nervoso central tem o hipotálamo. Dentro do hipotálamo tem várias regiões. E uma dessas regiões é chamado de núcleo paraventricular. Nosso encéfalo tem o hipotálamo e no hipotálamo tem uma regiãozinha que é chamada de núcleo paraventricular, certo? Na verdade, o hipotálamo é um conjunto de núcleos que são regiões que cada uma tem uma função diferente. E esse núcleo paraventricular, ele desempenha papel no sistema nervoso simpático. Significa o quê? Se esse núcleo paraventricular está muito ativado, então esse sistema nervoso simpático ele está muito ativado. Se está muito ativado, o coração acelera, a hipertensão acontece, a pressão arterial acontece. Se ele está pouco ativado, esse sistema nervoso simpático ele é pouco ativado, o coração bate devagar e não tem processos hipertensivos. Só que eles perceberam uma coisa. No hipotálamo, nesse núcleo paraventricular, há uma formação de uma proteína que ela é ativadora do sistema nervoso simpático, que é a BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Que quando ele está elevado, o sistema nervoso simpático está bem ativado no coração e o coração acelera. Mas eu acabei de falar que o microRNA 204 ele faz o quê? Ele diminui. Quando ele está normal, ele estabiliza o sistema nervoso simpático. Só que nesse caso ele está diminuído. Vamos imaginar que ele está diminuído. Quando ele está normal, ele impede a formação desse BDNF. Se ele impede a formação desse BDNF, o BDNF, que é uma proteína não ativa, o sistema nervoso simpático não é ativado, certo? Então o coração fica normal. Se há uma diminuição desse microRNA, ele não consegue impedir a formação desse BDNF. Então o BDNF ele é produzido muito, ativa muito o sistema nervoso simpático e aumenta a pressão arterial, causando também arritmias. Entendeu? Então é por isso que a diminuição do microRNA, por alteração da microbiota intestinal, favorece o quê? A formação de proteínas que estimulam o sistema nervoso simpático. E os cientistas também observaram que o quê? Eles observaram que também o glutamato entra no jogo. Provavelmente todo mundo já comeu
é, algum alimento com glutamato, né? O glutamato monossódico. No cérebro, o glutamato, no Sazon, o glutamato monossódico. Vamos falar assim do alimento, né? O glutamato monossódico no alimento, ele estimula as papilas gustativas. Como assim, Renan? Se você comer um alimento sem glutamato monossódico, você sente um gosto normal. Vamos dizer que é o gosto normal do alimento. Os alimentos que possuem glutamato monossódico, o glutamato ele ativa as papilas gustativas e você otimiza o gosto. É como se você comesse algo que o gosto seria neutro e você sentisse um gosto muito bom. É por isso que alimentos com glutamato monossódico podem ser viciantes. Estimula as papilas gustativas. Se está estimulando a língua, imagine no cérebro. O glutamato serve para aguçar, Marili. O glutamato no cérebro, ele estimula o cérebro. O cérebro, tá certo? Ele estimula, ativa. Ao que acontece? O que viram? Nesse núcleo paraventricular tem um receptor chamado de GRIN2B. É o receptor de glutamato. Significa o quê? Se tiver muito desse receptor, muito glutamato pode ativar o sistema nervoso simpático. O que acontece? E receptores é uma proteína. E significa que esse microRNA também controla os receptores de glutamato. Quando ele está normal, as quantidades normais desse microRNA 204, ele controla a quantidade de receptores de glutamato, diminuindo. Se tem menos receptores de glutamato, a atividade simpática diminui, coração não ativa, muita frequência e a hipertensão ela é controlada. Só que nesse caso a gente está vendo o quê? Há uma diminuição desse microRNA, um aumento desses receptores, então glutamato no cérebro ativa muito, então há um aumento da atividade simpática. Olha aqui o esquema. Você olhando aí o esquema, você tem aqui o hipotálamo, tem uma região específica que é o núcleo paraventricular, com alteração da microbiota intestinal, há uma diminuição desse microRNA, há um aumento, né, do BDNF, que é o fator neutrófico derivado do cérebro, assim como há um aumento também da transcrição de receptores de glutamato. Essas proteínas, com a diminuição do microRNA, ativa o sistema nervoso simpático, causando o quê? Vasoconstrição, aumento da frequência e surgimento de arritmias. Tá vendo que uma bactéria no seu intestino pode causar até problema no coração de forma indireta, controlando o sistema nervoso central através de mediadores químicos. Então, a gente sabe, né, que a junção de tudo pode causar o quê? Aumento da pressão arterial e risco cardiovascular. Tá, Renan, meu coração tá batendo mais rápido. E aí, o que pode acontecer? Se há um estímulo constante, o coração ele muda a morfologia. Porque se o coração de uma pessoa tem que bater entre 50 a 99 batimentos por minuto no normal, acima disso já é arritmia. Imagina uma pessoa com o coração batendo constantemente 160 batimentos. Ou a musculatura do coração ela modifica, ela tem que se adaptar, ela fica mais espessa, o coração aumenta de tamanho. Então há uma modelação estrutural no coração. Aí imagine seu coração 2 vezes maior do que o normal, você toma um remédio que controla tudo. O seu coração vai estar normal? Não. Se você tomou o remédio e agora o coração volta a bater normal, seu coração está muito grande, ele está batendo de forma irregular, isso pode levar à morte. Claro que isso é uma hipertensão não tratada por um longo período. Então é por isso que a hipertensão ela tem que ser tratada, tem que ter, se não há tratamento vigente de outro tipo, tem que vir o tratamento
farmacológico, como eu tomo, né, beta-bloqueadores, vasodilatadores. Nosso corpo produz em si já vasodilatadores como o óxido nítrico, que é um grande vasodilatador das nossas artérias. Só que nesses casos, o que sobressai é a vasoconstrição. E não só a vasoconstrição direta do sistema nervoso simpático. Vocês vão ver que a vasoconstrição pode ser também causada pelo rim. Eita, Rina, pelo rim, sim. O microRNA também vai favorecer, a microbiota intestinal vai favorecer um sistema que não sei, que era para você já ter visto, mas eu não sei se vocês lembram, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é um sistema que também aumenta a pressão arterial, que é ativada pela hiperatividade simpática que a gente vai estudar. Então, olha o que acontece. Observem o que está aí, certo? A gente tem uma das divisões do sistema nervoso autônomo. Tem três. As divisões do sistema nervoso autônomo são três: sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático e entérico. Entérico é o sistema nervoso autônomo que controla a mobilidade do intestino, controla a absorção de nutrientes, etc. Só que não é nosso foco. O nosso foco é os dois primeiros, que é o sistema nervoso simpático, autônomo simpático e parasimpático. Observe esse coração. O sistema nervoso simpático, ele tem função de acelerar o coração. E ele é derivado de neurônios que a gente chama de neurônios simpáticos. Tá vendo aqui a terminação nervosa do neurônio, que a gente chama de neurônios simpáticos, certo? Esses neurônios simpáticos, eles liberam neurotransmissores, que são chamados de noradrenalina, certo? Esses neurotransmissores, eles atuam em receptores beta-1. Muita coisa aqui parece novidade eu falando, certo? Mas são coisas que vocês têm que levar em comum para vocês. Porque muitas vezes vocês vão pegar artigos científicos que vão mencionar essas coisas. Principalmente pessoas de nutrição. Ao que acontece? Quando aparece o nome noradrenalina, receptores beta-1 adrenérgicos, aí a pessoa fica, ai meu Deus, o que é isso, o que é isso? Aí vocês já vão se acostumando com esse palavreado. Olhe, o neurônio simpático, certo? Ele vai liberar no sistema elétrico do coração, principalmente no nó sinoatrial, que esse nó sinoatrial é o marca-passo do coração, ele que coordena o batimento cardíaco, certo? Esse nó sinoatrial que está sendo representado aí por SA, ó, nó SA, que é o nó sinoatrial que se localiza no átrio direito, na parte superior do átrio direito. Esse neurônio vai jogar nesse nó sinoatrial a noradrenalina. Nesse nó sinoatrial vai ter receptores. O coração, ele possui receptores para noradrenalina, que é o beta-1 adrenérgicos. Lembra que eu falei que eu tomo inibidores de beta-1? Então, eu tomo o succinato de metropolol, que eles inibem esses receptores do nosso sinoatrial e impedem que o sistema nervoso autônomo acelere o meu coração. Se esses receptores beta-1 adrenérgicos eles estão ativados, a noradrenalina ativa esses receptores e o nó sinoatrial aumenta a frequência de disparos, ou seja, aumenta o impulso nervoso. Então, cada impulso nervoso é um batimento cardíaco. E isso aumenta a frequência cardíaca e aumenta a contratilidade do coração. Já o sistema nervoso parasimpático, ele desacelera o coração. Então, nesse nó sinoatrial, vai ter neurônios parasimpáticos, certo? Que esses neurônios parasimpáticos derivam do nervo vago. Então, são neurônios do nervo vago. No nó sinoatrial vai ter receptores M1,
que a gente chama de receptores muscarínicos. Então, o que acontece? Esses neurônios parasimpáticos liberam neurotransmissores que são acetilcolina. A acetilcolina ativa esses receptores muscarínicos 2, que é o M2, e quando ativados, diminui a frequência de disparo. Então, o coração começa a bater mais devagar e diminui a frequência cardíaca, certo? Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático atuam unidos um com o outro para que quando você estiver correndo, o coração acelerar, aí o sistema parasimpático vem e desacelera. Quando o coração está muito devagar, vem o sistema nervoso simpático. Isso é o normal. Só que acontece, nesse caso, com a disbiose intestinal, né, com a alteração da microbiota intestinal, a gente tem um aumento da atividade simpática, ou seja, o coração começa a acelerar muito, e uma diminuição da atividade parasimpática. Se o sistema nervoso parasimpático não está atuando, o coração não desacelera. Então, tem um aumento crônico do batimento cardíaco. Essa pessoa sempre vai ter um batimento cardíaco acelerado. Não importa, se a pessoa não estiver tomando medicamento, sempre vai estar aí o batimento cardíaco acelerado, certo? Porque o sistema nervoso parasimpático, ele é desativado, ele diminui, e quem só atua aí é o sistema nervoso simpático. Então, a gente pode ver na ilustração que tem o número 4 aqui, ó, que no hipotálamo a gente tem a redução do microRNA, lembra, né? Quando a redução do microRNA, proteínas excitatórias são produzidas em excesso, que é o BDNF e o GRIN2B. Isso aumenta a atividade simpática e a diminuição parasimpática, causando alterações na eletrofisiologia cardíaca, aumentando o risco de arritmias e favorecendo o surgimento de hipertensão. Outro detalhe que não é no coração, certo? Mas é ativado. O sistema nervoso simpático atua também nos vasos sanguíneos, certo? Além do coração já estar acelerado, a injeção de sangue do coração constante, os vasos sanguíneos sofrem vasoconstrição. Lembra que a gente acabou de ver que no coração os receptores do sistema nervoso simpático é os receptores beta 1. Nos vasos sanguíneos, é muito importante saber disso, que os receptores adrenérgicos, né, que são os receptores do sistema nervoso simpático, é o alfa 1, certo? No vaso sanguíneo é alfa 1, no coração é beta 1. O que acontece? Essa hiperatividade simpática, certo? Aqui, ó, o esquema, onde tem o esquema 2. Essa hiperatividade simpática libera noradrenalina. A noradrenalina no vaso sanguíneo ativa receptores alfa-1. Quando esses receptores alfa-1 é ativado, acontece a vasoconstrição, ou seja, o diâmetro do vaso ele diminui, aumentando a resistência vascular sistêmica. O que significa isso? Não é um processo hipertensivo local. É o corpo todo, o todo corpo com a vasoconstrição e é uma hipertensão neurogênica sistêmica. Todo o corpo ele entra em processo de alerta. Então é por isso que nesse caso é muito grave, certo? A pressão arterial vai lá para cima. Olha o esquema. Eu sempre estou repetindo, certo? Aí vem o detalhe. Pessoas que têm processos hipertensivos e essa hipertensão for causada por modificação da microbiota intestinal, esse caso ainda está em estudo, ou seja, não tem um tratamento ainda eficaz. Lembra, né?
Um dos processos de hipertensão é esse. Lembra que, assim como a obesidade, a hipertensão ela é multifatorial. Então, esse caso ainda está em estudo. Então, pessoas que têm esse processo pode ser muito grave, não ter tratamento eficaz ainda e ter problemas cardíacos sérios e levar à morte por ainda não ter tantos estudos ainda. Então, é grave esse processo, né? Então, alimentação saudável, um equilíbrio da microbiota intestinal, tomando suplementos, tem aqueles suplementos de microbiota, né? Tudinho. É, tem que ver um jeito, porque às vezes até o tratamento medicamentoso ou o tratamento não medicamentoso pode não trazer efeitos, né? Então, a gente tem aí, ó, o hipotálamo, redução do microRNA. Se tem redução do microRNA, aumento do BDNF e do GRIN2B, aumentando essas proteínas excitatórias, aumento da atividade simpática e diminuição da atividade parasimpática. A inervação da musculatura, lembrando que os vasos sanguíneos não têm atividade parasimpática, viu? A atividade sanguínea é apenas do sistema nervoso simpático. Lembrando disso, viu? Então, aqui, ó, a noradrenalina cai na corrente sanguínea, ativa os receptores alfa-1 e a vasoconstrição sustentada. Ou seja, todo o corpo, as artérias fecham. A gente não é pressão arterial. Então, os receptores alfa-1 estão presentes nas artérias. Então, a gente não estuda, né? Pressão venosa, né? Não é muito não é estudado, é a pressão arterial, entendeu? Isso aumenta o quê? Aumenta a resistência vascular sistêmica. Quando fala sistêmica, significa que é no corpo todo. Aumento da pós-carga, ou seja, da contração muscular do coração aumenta. Isso pode causar modificação estrutural no coração. Aumento da pressão arterial, aumento de cardiovascular. Quando eu falo risco cardiovascular, é processos arrítmicos que sejam muito graves e levar à morte e processos hipertensivos, certo? Aí é só para falar o que eu já estou falando, né? Que é só focar aí no esquema que está no meio. Então, o intestino, certo? O intestino tem a microbiota intestinal e essa microbiota intestinal, ela libera metabólitos, certo? Metabólitos microbianos. Esses metabólitos, eles caem na... Ainda estou doente, viu, minha gente? Eles caem na corrente sanguínea e chegam aonde? No sistema nervoso central, causando o desequilíbrio autonômico, favorecendo a atividade simpática e desfavorecendo a atividade parasimpática. Só que tem um detalhe. Observem aí. A gente sabe que a elétrica do coração é um processo complexo, certo? E ela tem estruturas que dá a condução dessa eletricidade pelo coração. Observem aqui, eu vou pegar a canetinha até de outra cor. Observem esse primeiro coração que está aí. Esse que tiver pelo celular, até dá para dar um zoom. Então, olha o que é feito, olha o que é feito. Aqui, ó, o nossino atrial, que está presente no átrio direito, na porção superior do átrio direito, ele possui células autoexcitáveis, certo? Que produzem energia elétrica. E o nosso sino atrial, ele favorece a eletrização dos dois átrios, tanto do átrio direito quanto do átrio esquerdo. Então, ele contrai os dois átrios. Essa informação, ela chega ao segundo. Olha o círculo. O nó átrio ventricular, certo? Então, aqui, ó, a informação, a eletricidade sai do nó sino atrial, chega no nó átrio ventricular, que é um nó de distribuição para os ventrículos, porque o átrio já contraiu. Agora, quem vai contrair são os ventrículos.
Aí, o que acontece? Essa eletricidade passa pelo feixe de His, que é a estruturinha que eu estou marcando, segue pelos ramos direito e esquerdo das fibras de Purkinje. Tá vendo? Tem o ramo esquerdo e o ramo direito, certo? E a contração ventricular, ela é debaixo da ponta do coração para cima. Então, a ponta do coração contrai primeiro do que a parte de cima do coração. Olha que doideira. Eu sempre falo doideira quando o negócio é bem doideira mesmo. Então, aí, ó, o, o estudo, né, ele manda as pessoas estudarem mais aprofundado outras coisas que estão associadas à hiperatividade simpática. Por quê? Já foi visto que o nó sino atrial, como a gente acabou de ver, ele é coordenado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, mas o nó átrio ventricular também. Então, o que isso acontece? Se o nó átrio ventricular também é coordenado, então é bom estudar ele também, porque se ele atua pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, o nó sinoatrial, ele controla o batimento dos átrios e o nó atrioventricular dos ventrículos. Ou seja, enquanto um pode ter arritmia atrial, o outro pode ter arritmia ventricular. Então, deve ser estudado também. E é o mesmo mecanismo, os mesmos receptores, certo? Outra coisa também é o estudo do RAAS, que é o sistema renina, angiotensina e aldosterona. O que acontece isso? A hiperatividade simpática, aqui, ó, a hiperatividade simpática causada pela diminuição dos microRNAs 204, o que acontece? Os neurônios, vocês sabem que neurônio inerva tudo, então também está inervando aí o rim, certo? Então, os neurônios simpáticos que inervam o rim, eles ativam células que estão dentro do néfron. Vocês lembram, né, que o néfron é a menor unidade funcional do rim, certo? Então, vai ter dentro do néfron células chamadas de células justas glomerulares, Então, essa hiperatividade simpática vai lançar nessas células justaglomerulares a noradrenalina. E nessas células também tem receptores beta-1 para noradrenalina. Essas células, elas aumentam a produção de renina, certo? Então, no rim, a formação de renina, que é uma enzima que cai na corrente sanguínea, vai até o fígado e converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 cai na corrente sanguínea e na parede do vaso sanguíneo vai atuar aí uma enzima chamada de ECA. O nome dela é ECA, enzima conversora de angiotensina, que nesse caso vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Renan, para que isso tudo? Porque a angiotensina 2, quando ela é formada através da ECA, ela causa vasoconstrição. E a gente acabou de ver que vasoconstrição aumenta a pressão arterial. E outro detalhe, a angiotensina 2 aumenta a liberação de aldosterona. Vocês com certeza já estudaram fisiologia, já ouviram pelo menos o nome aldosterona, que é um hormônio liberado na glândula suprarrenal. A aldosterona, ela ajuda na reabsorção de sódio, certo? Ela tá lá no rim, reabsorvendo sódio. Só que, quando ela reabsorve sódio, a água também é reabsorvida. Ou seja, em vez da pessoa fazer xixi, a água entra de volta para o sangue. Mas não tem lógica, né? Se tem retenção de água, há aumento da pressão arterial. E pior ainda, a angiotensina 2, além da aldosterona, ela atua no nosso sistema nervoso central, estimulando a produção de ADH,
que é o hormônio é, antidiurético ou vasopressina, que ajuda na reabsorção de água também. Ou seja, a água fica retida, muita água dentro do sistema nervoso, não, muita água no sistema circulatório, aumenta a pressão, ainda mais com vasoconstrição, né? Os vasos tudo pequeno, aumentando aí também a pressão arterial. Então vocês veem que a microbiota intestinal alterou processos no cérebro, no coração, no rim, nos vasos sanguíneos. Olha a doideira para vocês terem noção como uma bactéria que está no seu intestino, vocês sem saber o motivo pelo qual está com processo hipertensivo, aí é causado por uma modificação da sua bactéria no intestino. Gente, é isso que eu queria passar para vocês. Eu achei esse tema muito, mas muito diferente, muito importante. É algo que a gente não imaginaria e pode acontecer. Vocês podem querer falar alguma coisa aí. Nina, Oi, Lisandra. a aula muito boa, muita informação enriquecedora, coisas que eu não sabia. E eu queria saber se vai ficar gravado, porque eu reassisti. Sim, vai estar gravado assim, já gravei, na verdade. Tá aqui. Aí eu vou disponibilizar no YouTube e disponibilizar para vocês. Jacilene. Ô, Renan, não consigo lembrar se eu prestei atenção, mas já conseguiram identificar quais são essa microbiota, alguma específica que está causando essa descoberta? Olha, esse artigo é um artigo de revisão, certo? Então ele pega dados superficiais, mas provavelmente sim. Se eles sabem de uma, eu não, no artigo ele não fala, mas provavelmente sim. Eles têm que saber, né? Qual é essa alteração? Se eles sabem, se eles mencionam o termo alteração, a desbiose intestinal, eles provavelmente já sabem qual é as bactérias que tem numa pessoa normotensa e as bactérias que podem estar ou não estar nas pessoas hipertensas. Mas provavelmente sim. Aí eu tenho o artigo, minha gente. Eu vou disponibilizar o artigo também para vocês. Aí vocês podem dar uma olhadinha melhor. Agora tem um detalhe, é em inglês, viu? Então vocês têm que atuar aí o inglês de vocês. Mais alguma coisa, minha gente?